fazer o caminho inverso. O computador tá pifando, galera, aí tem que fazer o caminho todo inverso aqui. Tem que gravar no computador, rezando para ele não desligar, ou no celular, não sei. Gravar no computador, depois mandar pro celular, depois editar. Eu ia ficar sem gravar hoje, mas eu falei, não vou não temos tempo a perder, né? Ainda mais com... tá indo, não sei, temos pouco tempo, aliás, né? Daqui a pouco podem baixar um decreto aí falando que qualquer coisa que seja mencionada a respeito de política não convém, etc. Regras do Leviatã, né? Só idiotas não percebem. Esse aqui, eu coloquei aqui os riscos do comunismo, uma análise crítica. Vou falar muita coisa aqui que todo mundo já sabe, só que a gente só vence por repetição, é assim que os comunistas ganham espaço, né? O comunismo, uma ideologia política e econômica que busca a criação de uma sociedade sem classes, onde os meios de produção são de propriedade coletiva, tem sido um tema de intenso debate e controvérsia ao longo da história. Apesar de suas intenções declaradas de promover a igualdade e justiça social, o comunismo tem sido associado a uma série de riscos e consequências prejudiciais. E este ensaio examina alguns dos principais riscos do comunismo, incluindo a repressão política, a ineficiência econômica e a violação dos direitos humanos, além de a nossa fábula corriqueira de sempre vamos terminar qualquer tipo de pensamento com uma fábula para recordar o nosso querido e maravilhoso maior filósofo de todos os tempos, Êxodo. Então pode ser que eu também faça a fábula separada, talvez, do vídeo, mas não sei, vou pensar aqui o que vai. Acredito que junto, tá? Falei os pilares, né? Repressão política. Tá na cara, né, cara? Só quem dá corda para abestado que não percebe isso. Repressão política. Um dos riscos mais significativos do comunismo é a tendência à repressão política. Regimes comunistas, como os gestos da União Soviética, sob Joseph Stalin, e a China sob Mao Tse-tung, e em outros países, muitas vezes, resultam em sistemas autoritários onde a oposição política é silenciada. A busca por uma sociedade comunista ideal, frequentemente leal à centralização do poder, e o Partido Comunista se torna a única entidade governante. Nesse contexto, dissidências são frequentemente tratadas com violência ou prisões políticas, censura dos meios de comunicação. A liberdade de expressão e os direitos políticos são suprimidos em nome da manutenção da ordem e da ideologia comunista, resultando em uma sociedade onde a participação democrática é severamente limitada. Então, assim, eles falam democracia enquanto o regime não muda, né? Mas depois que muda, é claro, está escrito que acontece o fim definitivo da democracia, ineficácia política, ineficácia econômica. Outro risco associado ao comunismo é a ineficácia econômica. O sistema econômico comunista propõe uma eliminação da propriedade privada e a centralização do planejamento econômico. Embora essas ideias vissem a eliminação da exploração e a promoção de uma distribuição equitativa de recursos, na prática muitos regimes comunistas enfrentam sérios desafios econômicos. A falta de incentivos individuais para a produção e inovação muitas vezes resulta em baixos níveis de produtividade. O que adianta ter maquinário ou qualquer coisa desse tipo se não tem incentivo, digamos, financeiro, que é talvez um dos principais, né? Porque o homem quer conforto e glória, sabe? Então, assim, depende também, tá vendo que não é só efetividade, sabe? É entender como é que o homem funciona, né? É mais uma questão de psicológica também, sabe? É uma análise antropológica, uma análise psicológica, uma espiritual, não é só uma análise econômica.
A história demonstrou que a economia certamente planejada frequentemente falha em responder às necessidades e desejos dos consumidores, levando à escassez de bens e serviços. Exemplos como a crise econômica na União Soviética e da grande fome na China são evidências claras de que a falta de mecanismo de mercado pode levar a resultados à violação dos direitos humanos. Por fim, está aí, ó, anistia já. Anistia já. Lula preso, anistia já, fora Moraes. Por fim, muitos regimes comunistas têm uma história marcada pela violação dos direitos humanos. As políticas implementadas em nome do comunismo frequentemente resultam em massa de repressão, execuções extrajudiciais e campos de trabalho forçado. O Livro Negro do Comunismo, um estudo detalhado das consequências do comunismo em várias partes do mundo, estima que centenas de milhões de pessoas morreram como resultado de políticas comunistas. Tais violências, tais violações, volta a fita, tais violações não são apenas uma consequência indireta, mas muitas vezes uma parte integrada do esforço para implementar a ideologia comunista. E aí, por conclusão, embora o comunismo tenha surgido como promessa de um mundo mais igualitário e justo, os riscos associados a essa ideologia não podem ser ignorados. A repressão política, a ineficiência econômica e a violação dos direitos humanos são problemas graves que se manifestaram em diversas experiências históricas sobre os regimes comunistas. À medida que o mundo continua a debater e explorar modelos de governança e economia, é crucial aprender com os erros do passado para evitar a repetição de tais tragédias. O respeito pela liberdade individual, pela propriedade privada e pelos direitos humanos deve ser a base para qualquer modelo que busque um futuro melhor e mais justo. E aí a nossa fábula, né? A fábula da aldeia dos animais e o ideal de igualdade. Lógico que eu não vou ler, eu vou deixar para o próximo aqui. Porque senão, né? Pô, puxa vida, vai ficar enorme o negócio. Vou fazer um pouco menor os vídeos. Os áudios, né? Que eram vídeos, agora só nos restou isso. Mas é o que dá para fazer, né? Um recebo do canal, né? É melhor que nada, tá? Qualquer coisa é melhor que nada. Um abraço aí.